Irmãos, a graça e a paz, tudo bom? Nós estamos aqui, para mais esse momento de meditação na Palavra de Deus, e eu convido os irmãos aí a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e os versículos de 1 a 3. Amém? Então, esses versículos aí vai servir de base para essa meditação. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e os versículos de 1 a 3. Abra sua Bíblia aí e acompanhe, tá, durante esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Diz assim o texto sagrado: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esse texto, é um texto muito interessante, muito importante na carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, o propósito principal, apesar de desenvolver vários temas, o propósito principal da carta foi Paulo procurando responder as questões dos irmãos sobre a volta de Jesus. Então, essa carta vai falar depois, no capítulo 4, sobre como que vai ser esse grande evento da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Porque os irmãos, na igreja em Tessalônica, eles tinham dúvidas sobre isso, em relação aos mortos, em relação à ressurreição, em relação à própria segunda vinda do Senhor. Então, o principal foco da carta é falar sobre a segunda vinda de Jesus, que ele vai falar no capítulo 4, mas Paulo aqui, ele fala da igreja no primeiro capítulo. O interessante é que essa igreja, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ali foi o início da igreja. Foi quando Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele vai então a Tessalônica e começa a pregar numa sinagoga, e ali pessoas se convertem e depois forma-se ali uma comunidade. O interessante também é que ele foi para essa região de Tessalônica, que ficava na Macedônia, através de uma visão em que um homem aparece e fala para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali então, esse passar a Macedônia, ele estava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e ele passa a Macedônia, que fica na região hoje, ao norte ali na região norte da Grécia. Paulo ali, ele começa então, quando ele passa a Macedônia, ele então inicia ali o evangelho no continente que nós conhecemos hoje como continente europeu. Então ali é uma passagem ali, como é que fala? É o movimento do evangelho já saindo da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, passando então para as primeiras terras ali que nós conhecemos hoje pela Europa. Essa carta aos Tessalonicenses é uma carta que expressa esse amor de Paulo pela igreja também. Então, se a gente observar aqui no versículo 1, na introdução aqui, no início, logo no início da carta, no versículo 1, Paulo ele fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Na maioria das cartas de Paulo, ele fala a igreja de Deus que está em Éfeso, ou a igreja de Deus que está em Corinto. Mas aqui ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Eu entendo aqui que ele quer enfatizar esse senso de pertença. A intenção de Paulo aqui é ele mostrar para a igreja que aqueles irmãos, eles possuem uma identidade. Eles fazem parte do corpo de Cristo que se reúne na cidade de Tessalônica.
Irmãos, nós fazemos parte também de uma comunidade. E nós temos que ter essa consciência de que nós temos uma identidade, de que existem características que nos definem como irmãos, como crentes pertencentes ao corpo de Cristo. E é o que ele vai falar logo em seguida. A igreja dos Tessalonicenses, ou seja, eles possuem uma identidade, eles fazem parte do corpo de Cristo, eles são parte, né, de uma comunidade de fé, e essa comunidade de fé está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que nos define como igreja é essa fonte. O que nos define como igreja é esse fundamento, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. A gente só pode entender a posição de Jesus na introdução dessa carta se nós sabermos que Jesus Cristo, ele também é Deus. Ele é divino. A gente só pode entender que Jesus está ao lado do Pai, porque Jesus é divino. Participa da mesma essência de Deus. E aqui, isso é que define quem nós somos. Nós pertencemos a Jesus. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele é a fonte da nossa salvação. Então aqui Paulo ele fala, olha, a igreja dos Tessalonicenses, ou seja, vocês pertencem a uma comunidade. Vocês possuem uma identidade. E vocês estão em Deus Pai e em Cristo Jesus. Eu queria trazer isso para nós hoje, para a nossa realidade. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé. Essa é a nossa igreja. É o povo que a gente convive. São essas pessoas ali que fazem parte, né, do mesmo corpo que nós fazemos. E o mais importante é que o nosso fundamento é Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? No versículo 2, ele fala o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Quando ele fala damos sempre graças a Deus, Paulo ele não está orando sozinho aqui. Paulo está orando aqui no mínimo com Silvano e Timóteo, ou com uma igreja, ou reunindo com outros irmãos. Mas esse plural aqui, irmãos, fala de comunidade, fala de oração em comunidade. Fala de oração com os irmãos. Hoje é possível orar com os irmãos através do telefone, nesse momento agora, né, de isolamento social. É possível orar através do telefone, é possível orar através de um aplicativo. É possível orar com os irmãos através de uma videoconferência. E eu convido os irmãos a participar disso. Eu incentivo os irmãos a participar de uma oração comunitária, mesmo que seja através, por exemplo, de uma videoconferência. Porque nós precisamos orar juntos como igreja. Porque nós precisamos orar juntos como povo de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Aí eu faço a pergunta, a oração tem sido um hábito na nossa vida? É uma oração habitual ou é apenas esporádica? Eu oro uma vez, oro outra. Que a oração seja algo que se forme um hábito em nós. Que seja uma prática que nós nunca venhamos a esquecer da oração. Porque a oração nos põe em contato com Deus. A oração nos torna mais humildes. A oração transmite essa dependência que nós temos de Deus. Então, irmãos, que a nossa oração ela seja sem cessar. E que a nossa oração ela seja, além de individual, que também é muito importante, ela seja também coletiva. E Paulo aqui, ele fala aqui no versículo 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Ele recorda dos irmãos. Ele recorda da igreja.
E ele fala que 3 características desses irmãos e dessa igreja. Ele fala, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. Segundo, da abnegação do vosso amor. E terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 características básicas do cristianismo: fé, amor e esperança. Não é apenas aqui nesse texto que Paulo ele cita essas 3 características. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele fala: desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, ou seja, fé, amor e esperança. A operosidade, recordando-nos diante de nosso Deus da operosidade da vossa fé. Ou seja, são obras cuja causa é a fé. É uma fé que gera trabalho, é uma fé que gera obras, é uma fé que gera ação, é uma fé que gera atitude. Não é uma fé de pensamento, não é uma fé de conceito, eu sei o que é fé. É uma fé que produz trabalho, é uma fé que produz ação, operosidade da fé. Que a nossa fé ela seja prática, que a nossa fé ela seja de atitude, atitudes de fé. Atitude de fé, mas fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele fala da abnegação do vosso amor. Por quê? Porque o amor é sacrifício. Essa abnegação aqui significa, eu estava lendo até a palavra no grego para expressar essa palavra abnegação no português, e significa fadiga, significa sacrifício, significa esforço. Amor é isso, irmãos. Amor é esforço, amor é sacrifício, amor é renúncia. E amor está conectado, está relacionado à nossa vida com Deus, mas também à nossa vida com as pessoas, e principalmente com os irmãos, principalmente com a igreja. É sacrifício. É um sacrifício que você faz. É um sacrifício da nossa própria vida, de entrega a Deus e aos irmãos e à igreja. Então, operosidade da fé, ou seja, obras que é a fé que produz obras, que produz atitudes. A abnegação do vosso amor, ou seja, é o sacrifício que nós temos que ter, como fazer como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. E por último, ele cita aqui a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa esperança seja firme. Irmãos, esperança não é algo que pode acontecer para o cristão. Esperança não é algo que talvez aconteça, talvez não. Esperança é convicção. Por exemplo, a esperança, nós temos esperança na vinda de Jesus. Não significa que talvez isso aconteça. Porque a nossa esperança, ela é sólida. A nossa esperança é substancial. A nossa esperança é firme. Firmeza da vossa esperança. Convicção da vossa esperança. Mas não é qualquer esperança. Irmãos, não é esperança num futuro melhor. Não é esperança de que esse momento difícil vai acabar. Não é esperança de que as coisas irão melhorar. Não é isso que o texto está falando.
O texto está falando de esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Não é o governo que é a nossa esperança. Não é o ministro da saúde que é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós não esperamos que as coisas vão melhorar. Nós esperamos em Jesus. Ele completa toda a nossa expectativa. Ele completa toda a nossa esperança. Porque a nossa esperança é Ele. Ele é a nossa esperança. Então, que nós estejamos firmados na fé. Uma fé que gera trabalho, uma fé que gera atitude, uma fé que gera ação. Que nós estejamos firmados no amor. O amor, fruto de um sacrifício, de abnegação, e firmados na esperança. Mas não é qualquer esperança, é a esperança em Jesus Cristo. Então, assim, que essa palavra, possa estar no nosso coração, possa estar na nossa vida, possa estar, nos nossos relacionamentos, e principalmente nesse momento agora que nós estamos passando. Então, que a sua fé seja renovada, que o seu amor seja renovado, e que a sua esperança em Jesus Cristo seja renovada. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, proteja você. E que a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança estejam firmados no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, os seus parentes, seus amigos, e que o Senhor possa estar falando com você nesse momento. Amém? Eu queria fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro, meu Deus, aqui por cada irmão, Pai. O Senhor sabe da saudade que nós estamos sentindo. Eu, a Zenise, a Débora, o Daniel. Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E que eu peço ao Senhor, Pai, que nesse momento, o Senhor, ó Deus, possa renovar a nossa fé, renovar o nosso amor, renovar a nossa esperança em Jesus. Amém. Em teu nome nós te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus aí, e que nós possamos continuar firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus.